Fala aí, meu povo, aqui é o JP, e agora a gente continua falando aí de eletroquímica, falando um pouco mais sobre pilhas e conceitos relacionados a essa parte que a gente está estudando. Bom, vamos lá então. Ainda dentro desse assunto de pilhas, uma coisa que pode aparecer para a gente é o chamado metal de sacrifício, também conhecido como ânodo de sacrifício. Para a gente entender o que é, primeiro a gente precisa entender esse fenômeno da corrosão. O que é a corrosão de um metal? Essa corrosão é uma oxidação que vai acontecer com esse metal, só que é uma oxidação indesejada. Então vamos pensar aqui, ó. Quando o metal oxida, ele sai de sua forma metálica, que geralmente é sólida, e vai aí para sua forma iônica. Acontece que aí ele pode, por exemplo, se solubilizar em uma solução, né? Esse íon que foi formado. Então a barra vai perdendo massa, né? Essa barra de metal, ok? E o que favorece a corrosão? Bom, basicamente, essa corrosão é favorecida em contato com o ar, mas também e principalmente a umidade. Por isso que em ambientes úmidos a gente tem a formação de ferrugem muito mais recorrente. Né? Então, a ferrugem nada mais é do que uma corrosão indesejada do ferro. E, para a gente pensar aqui, então, eu tenho justamente que a umidade favorece esse processo e, mais ainda, o sal deixa esse processo ainda mais recorrente. Por isso que se a gente pensa, por exemplo, se eu pego um prego de ferro e coloco ele em água, ele vai enferrujar conforme passa o tempo. Só que se eu coloco esse prego de ferro em uma água com sal, por exemplo, a água do mar, ele vai enferrujar muito mais rápido, porque esses sais dissolvidos vão ajudar aí nesse processo eletroquímico de transferência de elétrons, justamente porque o sal tem cargas e essas cargas vão facilitar toda essa movimentação, ok? Esse fenômeno aí da água e do sal a gente também vê na chamada maresia, por isso que em ambientes próximos aí ao litoral a gente tem uma corrosão de metais muito mais proeminente, ok? Então ficar esperto com isso porque pode aparecer aí em questões para a gente entender justamente por que forma ferrugem, o que favorece e assim por diante, tá? Então nesse ponto é bem bacana que você saiba. Bom, continuando aqui. Como que a gente evita então essa corrosão indesejada, né? Essa oxidação? Uma das maneiras é pintar a superfície do nosso metal. Por quê? Geralmente essa tintura que a gente usa por cima dessa superfície acaba isolando. Então eu consigo tirar o contato do meu metal com o que faz com que ocorra a corrosão. Tá? Então essa é uma das maneiras aí de evitar a corrosão. Também a gente pode, por exemplo, fazer a chamada galvanização do metal. O que é essa galvanização? Também é uma cobertura, só que ao contrário de utilizar uma tinta, e essa tinta aí pode ser um tipo de plástico, algum polímero, alguma película, alguma coisa assim, eu utilizo um outro metal para poder recobrir esse meu metal que eu quero proteger. No caso aí da galvanização, por exemplo, a gente cobre com um filme compacto de zinco. Por que, por exemplo, eu consigo proteger uma estrutura de ferro fazendo essa galvanização com zinco? Porque o zinco é oxidado mais facilmente do que o ferro. Então, ele sofre esse ataque químico protegendo o ferro. E o zinco tem uma característica também muito comum no alumínio, por exemplo, que é, mesmo uma peça de zinco, né, zinco metálica, ela tem uma proteção do seu próprio óxido. Então esse óxido de zinco é formado naturalmente e ele ajuda a proteger o zinco. Então olha só que bacana, eu protejo o ferro cobrindo com o zinco e o próprio zinco já é protegido com o seu óxido espontaneamente. Por isso que eu consigo evitar a corrosão. Óbvio que isso a longo prazo pode se desgastar, eu posso ter uma corrosão, mas óbvio que a gente consegue também diminuir muito o que seria sem essa proteção, ok? Só que o problema dessa galvanização é que a gente não consegue fazê-la em grandes estruturas de metal. E aí a gente precisa pensar em outros processos para evitar essa corrosão. Que tipo de processo, JP? Vamos ver aqui.
processo que eu posso utilizar é a chamada proteção catódica. E como que a gente faz isso? Bom, é quando eu consigo tornar o meu metal que eu quero proteger como cátodo em uma célula eletroquímica. E a gente faz isso com a conexão desse metal a ser proteger com um metal mais fortemente redutor. Como assim, JP? Vamos lembrar lá dos conceitos de reações de oxi-redução. Então a gente tem quem sofre redução, quem sofre oxidação. Além disso, eu tenho o agente oxidante e agente redutor. O agente redutor quer fazer o outro reduzir. Se ele quer fazer o outro reduzir, é porque ele quer se oxidar. Então, um metal que é mais fortemente redutor é o chamado metal de sacrifício, porque ele vai se sacrificar no lugar do metal que eu estou protegendo. E como que eu sei qual é o metal mais fortemente redutor? É aquele dentre os que eu tenho disponíveis para escolher que vai ter o menor potencial de redução. Então vamos pensar, se eu tenho um baixo potencial padrão de redução, é porque eu não quero reduzir. E se eu não quero reduzir, eu quero oxidar. Então se eu quero oxidar, eu sou um bom agente redutor. Ok? Então essa daí é uma maneira da gente poder analisar. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 metais. Eu tenho aqui, no caso, o ferro, o zinco e o cobre. Imagina que eu quero proteger uma peça de ferro, tá certo? Então, esses potenciais que ele nos deu são potenciais todos de redução. Então, o que a gente vai ter que escolher aqui? Um metal que tem menor potencial de redução do que quem eu quero proteger. Se eu quero proteger uma peça de ferro, então quem é mais adequado para poder escolher, para ser escolhido aqui, é o zinco. Então o zinco vai ser um melhor metal de sacrifício do que o cobre. Por quê? Porque ele vai acabar se sacrificando mais facilmente no lugar do ferro. E aí eu consigo proteger essa minha estrutura de ferro. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente pega aí encanamentos de ferro e assim por diante, e aí eu tenho toda uma estrutura muito grande para proteger. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente conectar essa estrutura ao meu metal de sacrifício. E aí eu não preciso ficar protegendo sempre toda essa tubulação. Por quê? O ferro vai somente vai ter fluxo de elétrons por ele, mas ele em si não vai ser atacado. Quem que vai ser atacado? Esse meu metal de sacrifício. Ok? Bom, continuando então aqui dentro dessa parte de pilhas. A gente também tem o que a gente chama de bateria. Bateria também a gente pode entender como um acumulador de bateria, um acumulador de carga. O que é uma bateria? Basicamente, vão ser várias pilhas associadas em série. Bom, se elas estão associadas em série, pegando o gancho lá da física, da parte de eletricidade, numa associação em série, a gente tem que a corrente permanece constante. Então, o que acontece com a DDP? A DDP é somada. Então, eu somo a DDP de cada uma das minhas pilhas para ter a minha DDP total, a minha tensão, a minha voltagem total, ok? E, geralmente, uma bateria vai ser composta por reações reversíveis. Então, eu consigo fazer reações que vão tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. E um exemplo clássico dessa bateria seria, por exemplo, a bateria do carro. Lá a gente tem chumbo e tem ácido sulfúrico, né, que é a chamada água de bateria. E chumbo, por isso que a bateria acaba sendo tão pesada, né, porque esse chumbo é muito denso, então mesmo uma quantidade pequena acaba sendo de uma massa muito grande. Bom, vamos ver aqui as reações que ocorrem na bateria do carro. Então, no ânodo, a gente tem essa semi-reação aqui. Perceba que eu tenho aqui o chumbo metálico que é oxidado, formando aqui, né, sulfato de chumbo 2, tá certo? E aí ele perde esses 2 elétrons. Perceba que a reação está balanceada tanto em carga quanto em massa. E além disso, no cátodo, aqui agora a gente tem a redução. Então, eu tenho o óxido de chumbo 4, que acaba sendo reduzido a sulfato de chumbo 2, ok?
Perceba que são reações reversíveis, então eu consigo fazendo esse processo e se reciclando conforme ele acontece. Por isso que a gente não precisa ficar trocando sempre a bateria de um carro, né? Eu consigo recarregá-la justamente quando eu vou utilizando o próprio carro, tá certo? E aí, por exemplo, se eu tenho que calcular a DDP aqui, eu pego quantas pilhas eu tenho dessas e assim a gente vai fazendo todo esse cálculo, beleza? A gente fecha aqui mais uma parte dentro de pilhas e aí no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exemplos de exercício envolvendo esses assuntos que a gente abordou dessa parte toda de pilha dentro da eletroquímica. Até mais!